Durante a evolução do homem, ele sempre buscou mecanismos que lhe facultassem nas suas atividades. É nesse âmbito onde deu-se a origem do carro, que veio revolucionar o meio de transporte. E desde a sua origem tem ganho melhorias. Melhorias essas que foram visíveis nos séculos passados e que contribuem para o meio de transporte que temos hoje. E esse será o tema para o vídeo de hoje. O meu nome é Telmo de Castro. Alguns estudiosos acreditam que o primeiro carro foi construído em 1678, sendo construído pelo padre Ferdinand Verbitz, ao mando do imperador chinês. Esse carro era feito de madeira, com tacho de madeira, continha 5 rodas e funcionava a vapor. Por outro lado, tem quem acredite que foi o francês Nicolas Joseph Cugnot, em 1769. O homem teve uma ideia que na época era revolucionária: criar um carro chamado Ferder, que era movido por uma espécie de caldera a vapor. Tinha 3 rodas e percorria uma velocidade média de 4 km por hora. E naquele período o objetivo não era transportar pessoas e bens, e sim equipamentos de artilharia. Os humanos só puderam contar com esse conforto lá para os fins de 1569, quando foram feitas algumas modificações. Dentre elas, destacou-se o motor a vapor. Na Terra da Rainha, a evolução teve seu início por volta de 1800, quando criou-se o primeiro carro chamado Lanchester, em 1862. Tempos depois, em 1886, o alemão Karl Benz fabricou o primeiro carro com fins comerciais. A criação trouxe com ela algumas boas novidades. Dentre elas, o veículo contava com um motor a gasolina e com uma velocidade média de 8 km por hora. Além disso, outro fato curioso é que o seu sistema de arranque era manivela. Já pensou nisso nos dias de hoje? A partir desse período, muitas criações com novas tecnologias eram desenvolvidas, ou seja, a evolução dos carros começava a tomar forma. No mesmo ano, isso em 1886, o Gottlieb Daimler deixou sua marca na história automobilística. Ele inovou e apresentou ao mundo o primeiro automóvel com motor a combustão interna. O veículo podia chegar à marca de 16 km por hora. Novamente na Inglaterra, como havia dito anteriormente, com a criação do Lanchester, sequenciaram-se vários modelos por lá, dos quais destacou-se o Rolls-Royce, que foi criado em 1904. O modelo sustentou por muito tempo o título do carro mais caro do mundo, tendo sido fabricado pelo Charles Rolls e Frederick Royce, e alcançava os incríveis 60 km por hora. Por outro lado, o continente europeu seguiu inovando e apresentando novas criações ao mundo. Por lá passaram John Button na França, Alfa Romeo na Alemanha. Enquanto isso, a Suíça e a Espanha apostavam no luxo com o hispano-suíça. Sem deixar de fora os Estados Unidos, o Henry Ford, que criou seu primeiro Ford em 1904, chamado Modelo A. Porém, a grande inovação do período veio em 1908, com o poderoso Ford T, com uma velocidade máxima de cerca de 65 km por hora. O veículo inovou não só na sua parte técnica, mas também ajudou a revolucionar toda a indústria com a produção em série. Foi através do Ford T que o Henry Ford mostrou ao mundo o poder da produção em massa. Dentre as suas características, o automóvel contava com um motor de 4 cilindros e com um bom consumo de combustível. Após todos esses acontecimentos, novas indústrias começaram a destacar-se.
A General Motors e a Volkswagen são alguns dos exemplos de marcas que começaram a despontar no mercado depois do sucesso da Ford e das outras marcas. Com alta concorrência, as inovações não pararam mais. Era possível perceber grandes melhorias. Os veículos eram cada vez mais velozes e seguros, e do conforto nem se fala. Aí começava uma nova era automobilística.